Pessoal, nós vamos agora dar início ao nosso evento de hoje. Primeiramente, queria desejar uma boa tarde a todos os participantes. Eu sou o Daniel Silva, sou coordenador do Comitê de Food Service da BIA e líder de Food Service da Cargill para a América do Sul. E é um grande prazer estar aqui hoje, podendo participar desse grande evento. Hoje a gente está com a lotação máxima da plataforma, a casa está lotada, a gente teve aí 500 pessoas inscritas, e isso para mim demonstra a grande importância do segmento de food service para a economia brasileira. Nesse tempo de pandemia, a gente entende que o setor vem sofrendo muitos impactos negativos, e foi justamente pensando nesse cenário que a gente está vivendo, que a BIA, juntamente com a Food Consulting, preparou o evento de hoje para passar informações suficientes que apontem tanto os impactos negativos, como também as expectativas futuras, para que todos os players que jogam nesse segmento tenham informações, tenham base para conseguir construir um planejamento estratégico assertivo e consigam passar por esse momento de crise e, além desse momento de crise, que consigam estar muito bem preparados para uma retomada da economia brasileira e, por consequência, uma retomada desse segmento do food service. A gente entende que o segmento de food service está passando por uma disrupção sem precedentes. Dentro desse momento de disrupção, houveram várias mudanças de hábito, de comportamento de consumo, de realidade de oferta e demanda, de modelo de negócios, enfim, é uma disrupção em todos os primas do segmento do food service. A gente também entende que nesse momento de disrupção, a palavra mais importante para todos nós é colaboração. A colaboração entre todos os elos da cadeia vai ser o motor que vai impulsionar a retomada do food service. A gente precisa disso. E nesse clima de colaboração, que esse webinar foi preparado hoje para vocês, como eu comentei, para passar o máximo de informação, conhecimento, experiências e vivências para todos vocês. Falando nesse ponto das experiências, também gostaria de salientar aqui que o webinar ele foi preparado, vai ser ministrado pelo Sérgio Molinari, que vai falar daqui a pouquinho com vocês, e foi baseado em as recomendações, e todas baseadas na vivência, experiência e o enorme background que o Sérgio tem nesse segmento do food service. Falando um pouquinho da dinâmica de perguntas e respostas, que é algo muito importante para a gente também, voltando para a palavra, a questão da colaboração, a gente espera que seja um webinar bastante colaborativo na questão de troca de experiências. A gente vai usar uma funcionalidade dessa ferramenta que chama Q&A. Por essa funcionalidade, vocês vão poder mandar todas as suas perguntas, e eu vou pedir para que vocês mandem as perguntas assim que elas surgirem. Ao final de cada bloco, de cada tema, a gente vai fazer uma pausa para a resposta das perguntas. Então, por isso que é muito importante que vocês mandem com antecedência. Assim que tiver essa dúvida, vocês já mandam para a gente. Assim a gente vai ter tempo suficiente para analisar, agrupar e preparar as perguntas para passar para o Sérgio Molinari. Dessa forma, tentar cobrir o máximo possível de todas as perguntas que vocês fizerem. Por fim, eu gostaria de agradecer a presença de vocês novamente, a disponibilidade e o tempo de todos vocês. Com certeza, a participação de todos vocês engrandece o nosso evento, engrandece essa tarde de hoje, que a gente construiu com bastante aí carinho e cuidado, com base na necessidade de vocês. Eu vou mediar a parte de perguntas e respostas juntamente com o Sérgio Molinari. Por enquanto, eu finalizo aqui a minha participação. Desejo boas-vindas a vocês, boas-vindas ao Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Legal, obrigado. Só confirma para mim, por favor, Daniel, está me ouvindo bem? Faz um positivo. Legal. Então, tá bom. Então, primeiro, agradecer ao amigo Daniel, amigo, parceiro e companhia, e também agradecer a Bia pela confiança e pelo investimento também de tempo, de esforço e de abertura dos canais, desde o João Dornelas, passando pelo Jean, pela Viviane, pelo pessoal do Departamento Econômico, Kleber, Amilcar, etc., porque, obviamente, a gente, apesar de que esse é um webinar onde o conteúdo foi totalmente elaborado pela empresa da gente, pela Food Consulting, obviamente, a gente tem que garantir que a gente esteja falando coisas que estejam minimamente
alinhadas com as visões das principais entidades e corporações, entre elas, obviamente, a ABIA. Então, eu vou agora desligar a minha tela, amigos, para a gente poder ter um fluxo da apresentação um pouco mais seguro aí em relação à qualidade de dados e etc. Mas, no intervalo, quando o Daniel reassumir para colocar algumas perguntas, etc., a gente volta a se ver. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, a gente combinou, esse webinar ele tem espaço nesse momento, num timing em que, teoricamente, a gente estaria fazendo mais uma edição do curso Food Service para a Indústria de Alimentação, que foi criado há um pouco mais de um ano, numa parceria nossa com a BIA, mas, obviamente, pelos motivos que todos imaginam, a gente abdicou de fazer a versão presencial para poder se adaptar a essa realidade, pelo menos momentânea, que a gente tem. Então, o tema é o Food Service nos tempos da Covid-19. Então, aqui a gente vai tentar fazer algumas pontes, né, entre o mercado como ele era, ele estruturalmente, e etc., os impactos da Covid, e tentar sair daqui hoje com uma visão melhor do que a gente entrou, sobre perspectivas, sobre transformações, etc. Eu acho que, muito em linha com o que o Daniel falou, a preocupação que a gente tem ao longo dos últimos 30, 40 dias, o foco de quase todos nós teve muito em sobrevivência, em apagar os incêndios, lidar com o caos que se instalou no mercado como um todo, na sociedade, etc. Mas se a gente para e fica só olhando para o olho do furacão, daqui a pouco esse mercado já está em retomada, como inclusive já está em uma ou outra praça do Brasil, e daqui a pouco a gente não se preparou, não está equipado para poder navegar aí em novos momentos. Tá? Então, só falando brevemente da gente, a Food Consult é uma empresa que atua em inteligência de mercado, em consultoria em go-to-marketing, em como ir ao mercado. A gente também lida bastante com o tema de aconselhamento estratégico, cursos e palestras, hoje é um exemplo disso, e a gente atua também no campo de fusões e aquisições, normalmente atuando do lado do que a gente chama de sell side, do lado vendedor de algumas empresas dentro do food service. A gente tem a satisfação de lidar com muitas das principais empresas de alimentos do Brasil, alimentos e bebidas do Brasil, vários dos principais distribuidores que atuam nesse mercado e várias entidades e prestadores de serviço e algumas das principais redes também de food service. Tá? Então, e uma coisa bem legal, gostaria muito de sugerir para quem ainda não teve a oportunidade ou não sabia, a gente criou há um ano e meio atrás um canal chamado Food Service com o Sérgio Molinari, onde muitas das reflexões e das informações que a gente produz para esse mercado são compartilhados gratuitamente, óbvio, através desse canal. Então, fica o convite para vocês se inscreverem e conhecerem alguns dos conteúdos. Inclusive, na semana que vem, o conteúdo desse encontro de hoje, a gente também deve, numa versão editada, colocar à disposição no canal. Vamos lá, sobre o webinar da gente, primeiro a gente vai 3 horas, sem pausa, agora 2 horas e 50, sem pausa, direto. A gente sabe que quebrar esse ritmo acaba prejudicando bastante o andamento, quem sai não volta, então a gente vai direto de agora até às 6 da tarde. O Daniel já comentou, perguntas e respostas por blocos. A Viviane vai disparar um pedido de avaliação para vocês sobre esse webinar, até para a gente poder aprimorar o que a gente tem como experiência hoje aqui com vocês, e a gente já tem planejado uma próxima edição desse webinar. A gente vai tratar hoje, basicamente, de falar de cenário e perspectivas pré-Covid, e, dado que a Covid afeta tanto a gente, novas visões e projeções para 2020. Só lembrando que há 2 meses atrás a gente tinha uma configuração, uma visão totalmente diferente daquilo que viria como mercado para 2020 em diante. Aí a gente vai utilizar um conjunto de pesquisas bem recentes, que eu vou comentar brevemente com vocês, para poder falar um pouco sobre o impacto na cadeia de valor do food service,
impactos no consumo local, impactos no delivery e fechar com algumas mensagens finais. É assim que a gente vai tocar o tempo da gente. Então, só para comentar, a gente está tirando alguns extratos de alguns dos estudos bem recentes que a gente tem, que apoiam muitas das recomendações. Então, uma parte do que a gente fala, obviamente, tem a ver com expertise, com a experiência de lidar com as empresas, muitas delas no dia a dia, mas também a gente está muito ancorado em pesquisas muito sólidas para poder dizer, ou poder estimar como é que as coisas vão acontecer daqui em diante. E antes de começar com os números, se preparem, porque a gente tem um conjunto absurdamente grande de dados, de informações, de análises pela frente, mas eu queria sugerir que a gente olhe que a gente pense as discussões que a gente vai ter de agora em diante, quase sempre com dois olhares, a foto e o filme. A foto é o que é a informação num momento estático, e o filme é o que é a informação ao longo do tempo, o que é a tendência, o que é o movimento. Então, se a gente falar o desemprego hoje está alto ou baixo, a resposta provavelmente é alto, mas se a pergunta for o desemprego está subindo ou caindo, a resposta é está subindo, e aí a conclusão acaba sendo muito diferente. Então, é sempre legal a gente conseguir olhar uma informação e ter e situar essa informação, essa análise ao longo do tempo para a gente conseguir extrair mais riqueza e mais nível de certeza das informações. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o que é, assim, vamos situar o food service em termos de alguns grandes números do food service. Imaginem que a foto do nosso mercado, no começo de fevereiro, aproximadamente, era mais ou menos essa. Um mercado de aproximadamente 1,3 milhão de estabelecimentos no Brasil. É um mercado que emprega aproximadamente 6 milhões de pessoas diretamente, tem mais de 1,5 milhão de empresários, movimenta, no que a gente chama de sell-in, a venda da indústria para os operadores, alguma coisa como 185 bilhões de ingredientes por ano, e que movimenta em valores de ponta perto de 460 bilhões, seja ao consumidor final, às cozinhas industriais, aos órgãos públicos, etc. 460 bi é o valor agregado, o valor de ponta do food service. Óbvio que a gente vai ter uma leitura sobre essas mesmas informações, talvez daqui a 6 meses, provavelmente daqui a 1 ano, com alguns desses números diferentes. Menos estabelecimentos, menos empregos, menos empresários e menos compras de ingredientes, e esse é o tema desse primeiro bloco que a gente toca agora. E também a gente acha sempre interessante compartilhar com vocês, quando a gente fala de food service no Brasil, a gente está falando de alguma coisa como o 4º maior mercado de food service do mundo, né? Então, quando a gente outro dia, né, até 2 meses atrás, antes de imaginar tudo isso que estava acontecendo, a gente projetava um mercado de 200 bilhões de reais no Brasil, de 200 bilhões exatamente de reais no Brasil para 2020, a gente estaria mantendo a posição do nosso mercado como sendo aqui o 4º maior mercado do mundo, perdão, algo como 126 bilhões de dólares, tá? Então, a gente está falando de um mercado muito importante, e que muitas vezes, quando a gente ouve notícias dos mercados internacionais e quando a gente ouve comparações, a gente tem que ter isso claro, e também claro que efeitos globais ou movimentos globais desse mercado acabam diretamente impactando no mercado brasileiro, para o bem e para o mal, dado que a gente tem uma relevância muito grande dentro dessa cena. Bom, aí a gente falou já 2 vezes isso, vamos falar a terceira. Qual era o quadro que a gente tinha até fevereiro, até o começo de fevereiro, meados de fevereiro, quando o tema da Covid ainda começava a engatinhar e a gente ainda, até de alguma forma, negligenciava um pouco esse impacto? A gente enxergava um mercado dessa forma, né? O mercado o sell-in, a venda da indústria para os operadores, para toda a cadeia do food service, deveria bater perto de 200 bilhões de reais nesse ano de 2020,
depois de ter vindo de um ano de 185 bi ano passado, crescimento ao longo do tempo todo. Esse é o faturamento nominal do mercado, né, sem tirar o efeito inflacionário. Quando a gente tirava o efeito inflacionário, a gente tinha esses 200 bilhões do mercado de food service em 2020, assumindo claramente, destacadamente, o momento de maior mercado de food service em todos os tempos no Brasil. Tá? E assim é que a gente vivia a expectativa, na verdade, a projeção para o mercado até o começo de fevereiro. Isso em valores de ponta significaria que a gente provavelmente bateria pela primeira vez o mercado de food service numa casa aí de aproximadamente 500 bilhões de reais, valores da ponta, valores de sell-out. Esse é o quadro que a gente tinha até lá e que mostrava como taxas de crescimento, na linha azul que vocês enxergam a taxa de crescimento nominal, no laranja a taxa de crescimento real descontada a inflação, a gente desconta aqui o IPCA de alimentação fora do lar. E o que a gente falava, só para ir fechando um pouco o quadro antes de Covid, a gente imaginava um ano com 4,8% de crescimento real do food service, que comparado aos anos anteriores significava colocar o food service num patamar equivalente a 2013 ou 2011, que tinham sido, em termos reais, os melhores anos do food service da última década. Então, assim é como a gente vivia até 2 meses atrás, e eu arrisco dizer que, além de que realmente o problema é muito grave que a gente atravessa hoje, mas além da questão do problema em si, o problema também é a comparação com o que todos nós havíamos nos planejado para viver ao longo desse ano de 2020, até como perspectiva para os próximos anos. Então, uma coisa é o real e a outra é o real, né? O que está acontecendo, o que a gente vai dizer que se planeja para hoje, comparado a um ano que era previsto como um ano bom e que entre janeiro e fevereiro a gente vinha não com um ano excepcional, mas vinha com um ano já acima do ano passado. Então, esse é um pouco do quadro, um pouco do cenário que a gente enxerga como pano de fundo do nosso negócio. Ainda como visão de futuro, a gente encontrava aqui um ano de 2020 crescendo 8,5% em termos nominais, que a gente acabou de comentar, 4,8% em termos reais, e olhava para os próximos anos com um crescimento sustentado aí numa faixa de 5% até um pouco mais de 5% em termos reais. Ou seja, a gente tinha uma previsão de que os anos seguintes, esse ano e os anos seguintes, seriam anos de recuperação do crescimento do food service, até porque, se a gente considerar qual era o tamanho ou qual era o movimento do mercado de 2015, 16 e 17, pelo menos, a gente vinha de uma média negativa de crescimento. Então, esse era o quadro que a gente tinha. E aí chegou a Covid-19, o novo coronavírus. E para poder partir para um olhar um pouco mais minucioso, um pouco mais cuidadoso, e aí para poder projetar com algum grau de acuracidade ou de segurança ao futuro, a gente voltou para a prancheta olhando para um conjunto enorme de variáveis que a gente todos os anos utiliza para projetar o mercado, para atualizar as visões de futuro do mercado de food service, mas onde, acima de tudo, a gente tem 2 grupos de variáveis que impactam mais diretamente no crescimento ou na queda do food service brasileiro, que é PIB per capita, que dá uma medida da riqueza produzida no Brasil e a sua distribuição pela população. E vale lembrar que das grandes economias, o Brasil está entre os países que têm a maior ou as maiores taxas de natalidade ainda. Então, se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com o Japão, por exemplo, que são mercados maiores do que os nossos, a quantidade de brasileirinhos nascendo todos os anos é maior proporcionalmente à população total do que esses outros países. Então, obviamente, a necessidade de produzir riqueza para distribuir também acaba sendo maior. Então, um deles, PIB per capita, o outro, massa de renda, que fundamentalmente é uma função de quantas pessoas estão trabalhando
versus qual é o rendimento médio dessas pessoas. Então, a massa de renda que fundamentalmente constrói com empregados e renda média dos empregados. Então, essas duas variáveis, elas, ao longo dos últimos 10, 15 anos, sempre que a gente encontrou crescimento no mercado de food service do Brasil, esse crescimento estava associado a PIB per capita e a crescimento de massa de renda. Quando aconteceram estagnações ou quedas, da mesma forma estavam associados a estagnações ou quedas de PIB per capita e massa de renda. Então, a gente vai usar esse raciocínio, gente, para poder conversar um pouco sobre como a gente enxerga o que vem pela frente. Então, à medida que a gente começa a ter uma noção, começa a ter uma visão de qual tende a ser a variação do PIB per capita, a variação de emprego, de renda, a gente começa a ter mais condições de poder prever o que vai acontecer pela frente no food service. E aí, até chamando a atenção só para uma coisa, antes de colocar números, né? Eu coloquei um monte de carimbos aqui para dizer, para fazer um alerta, que é o seguinte: é claro que a gente está hoje num momento de mercado, de economia, de acomodação das coisas e etc., tem muita incerteza, muita volatilidade e muito risco, tanto no negócio como até o risco dos próprios números e projeções. Então, a gente procura se cercar da quantidade mais robusta, das fontes mais robustas possíveis, para que as projeções da gente sejam as mais próximas do que é projetável hoje com o que se tem de números. E aqui também tem um pouco de filosofia, né, que é melhor a gente se guiar por um número razoável, né, por uma projeção, por uma visão razoavelmente construída ou bem construída, mesmo que ela não seja a prova de balas, que ela não seja excepcional, e hoje não dá para ser excepcional, é melhor a gente se planejar, a gente pensar e a gente decidir com uma qualidade de informação boa do que a gente atuar às cegas ou meramente de uma forma reativa ao que aparece no dia a dia. Então, isso fez parte da decisão da gente de assumir algum grau de risco de fazer projeções nesse momento, entendendo que melhor ter um cenário razoável ou bom para se planejar do que nada. Então, vamos lá. A gente se baseou em qual cenário e depois algumas premissas para avançar nessa projeção. Né? Primeiro, como a gente já falou, a gente considera massa de renda e PIB per capita como os principais motores. A gente usa outras variáveis também, mas essas duas têm um peso maior. A gente trabalha com uma perspectiva de PIB que, ao invés de ficar entre 2% e 2,5% de crescimento, como se imaginava até o começo de fevereiro, a gente deva ter 5% a 6% de queda, né? Uma variação em módulo, aqui a gente está falando de quase 7%, a gente pode chegar até 8% de variação, né? Mas a gente está falando de 5% a 6% de queda de PIB, de PIB per capita, que se a gente tirar 0,5% de natalidade, dá meio ponto abaixo disso. A gente está falando de alguma coisa muito próximo de 5%, 5,5% de queda de PIB per capita. O desemprego, que a gente trabalhava com uma perspectiva de que ao longo do ano a gente pudesse cair para casa de 10, alguma coisa de taxa de desemprego, taxa de desocupação no Brasil, hoje parece que já é bem seguro afirmar que esse desemprego vai além de 17%. Para ser sincero, a gente nesse trabalho, nessa projeção, trabalha com uma perspectiva de uma taxa de desemprego de 20%. Tá? E a renda média do trabalhador, que se falava num crescimento, se projetava um crescimento de 2% nesse ano, nesse momento a gente fala em menos 4% a menos 6%. E, obviamente, tanto desemprego como renda, isso ao longo dos meses pode flutuar um pouco para cima, um pouco para baixo, porque isso vai também se ajustando um pouco à medida que a economia sente mais ou sente menos, à medida que a própria pandemia avança mais positivamente ou menos, também isso pode variar. Mas os intervalos a gente aposta muito dentro desses números que a gente está falando. E colocando num vermelhinho, que isso afeta hoje e vai afetar cada vez mais para os próximos tempos, que é
um dano nas contas públicas que a gente vai contar aí na casa de centenas de bilhões de reais e que vai afetar um monte de atividades, um monte de serviços e até capacidade do governo também contribuir com essa recuperação. Mas esse é o quadro mais numérico e até corroborando um pouco o que a gente fala, hoje saiu uma matéria bem bacana no Valor Econômico, ações e análises da Fundação Getúlio Vargas, publicados hoje pela primeira vez, que vão muito ao encontro dos números que a gente já tinha assumido para as nossas projeções. Então, falando em 5,2% de perda de rendimento, considerando as intervenções do governo, senão seria para lá de 10% de perda de rendimento, e a taxa de desemprego, nesse momento, projetada aí pela Fundação Getúlio Vargas, na casa de 17,8% para o ano. Por isso que a gente falando entre 17 e 20, e apostando nos 20, eu acredito que a gente esteja muito perto do que vai ser a realidade da gente daqui a pouquinho. E com isso, né, trazendo aquela variável agora do PIB per capita do Brasil, a gente está trabalhando aqui em cima só de um entendimento. Isso, no efeito prático, é pouco, mas eu acho que ajuda a gente a entender um pouco onde que a gente está, que é uma leitura de que, olhando por décadas, configurando o PIB com uma queda aí na casa de 5%, 6% esse ano, a variação de PIB dessa década em relação à década passada vai ser uma variação PIB per capita, perdão. Ele vai ser uma variação negativa de 0,7%. Ou seja, ao longo de 10 anos, a distribuição da riqueza produzida no Brasil pelos brasileiros vai cair e não subir. Então, essa situação que a gente vai encontrar nessa década, comparado a todo o histórico da gente dos últimos 100 anos, vai ser ganha da década perdida, né? Que era como a gente chamava ali a década de 80. Então, a gente pode olhar isso como copo vazio e copo cheio, né? Eu prefiro começar a pensar já o seguinte: o que a gente faz para colocar um verde na próxima década e a gente procurar acelerar os negócios da gente, a atualização da gente, a atualização do país, a educação e por aí afora. Mas esse é o quadro que a gente tem e isso explica porque em grande parte o food service ao longo da última década, né, especialmente de 2015 para cá, entra num período de variação negativa em relação aos períodos anteriores. E ainda como elemento que a gente considerou para as projeções, a gente entende que a maior parte do Brasil vai ter a reabertura, mesmo que gradual, mesmo que limitada, da maior parte dos estabelecimentos de food service na primeira quinzena de maio, né, ao longo da primeira quinzena, e ao longo dá uma margem para a gente, porque ele pode ser no dia 2, ou pode ser no dia 15, mas parece meio seguro afirmar que esse processo começa a ter uma liberação ao longo dessa primeira quinzena, mesmo que a gente entendendo que não só na abertura, mas por algum período razoavelmente longo, estou falando de meses, com a manutenção de fortes limitações e fortes restrições de atendimento ao público, né? Além de manutenção de procedimentos e itens de segurança e também ligados ao atendimento, também por alguns meses. Então, não só a gente ainda leva algum tempo para reabrir, como a gente vai conviver com uma situação de limitação, por um lado, e grau de exigência e de complexidade do outro, significativamente maiores, também por alguns meses. E para completar esse negócio, essa análise, esse cenário, essas premissas, a gente assume que o comportamento do consumidor vai estar retraído e ele vai estar muito preocupado, especialmente nos 2, talvez 3 primeiros meses. Então, a soma disso tudo também impacta bastante em como que a gente enxerga aí a curva de recuperação do mercado, ou seja, não basta reabrir o estabelecimento, tem um monte de outras características ou circunstâncias que vão fazer com que a curva de recuperação do faturamento do food service seja lenta, gradual e etc. E para medir um pouco desse tema
da preocupação do consumidor, um desses estudos que a gente utiliza, que a gente acabou de fazer, que é o impacto da Covid-19 no consumo no food service, a gente perguntou para o consumidor sobre que tipo de impacto ele imagina que vai ter na vida dele, se vai existir impacto positivo, negativo, ou se não vai ter impacto, especialmente tentando medir emprego e renda, porque isso afeta diretamente tanto a capacidade, o poder aquisitivo dele, e também a confiança dele, ou o estímulo dele, ele se sentir à vontade ou não para consumir no nosso food service. E aí o que a gente vê no primeiro bloco aqui da esquerda, né, é que 29% dos brasileiros nesse momento dizem que eles vão sofrer impactos. Eu não estou dizendo que ele diz que ele está preocupado. Ele está afirmando que terá impacto negativo na renda. Outros 15 dizem que vão ter impacto negativo no emprego e outros 19% dizem que vão ter impacto negativo no emprego e na renda. Quando a gente soma isso tudo, a gente está falando de um tamanho aqui de 44, 64, mais de 60% dos brasileiros vão ser impactados negativamente em emprego e ou renda, o que significa que isso vai fazer diferença, pelo menos até que o cenário comece a ficar um pouco mais claro em relação à disposição, à predisposição de consumir. Eu estou querendo aqui fazer um pouco uma adição, porque todo mundo está falando muito, a gente em algum lugar aqui na frente vai comentar sobre o grande dilema do momento, que é o medo de consumir versus o desejo de consumir, e eu estou apimentando essa discussão do medo versus o desejo, que é colocar o tema de que, além do medo e do desejo, você tem uma questão que é limitação real de capacidade de gastar, por conta desses impactos todos de emprego e renda que a gente vê na manifestação do consumidor aqui e também já nas projeções que a gente tem, nas projeções que a gente desenvolve, projeções da Getúlio Vargas, da própria Bia e tantos outros. E com isso, a gente inaugura aqui a série Emoji do Chorinho, só por uns 4 ou 5 slides, só para dizer o que é. Eu queria pedir para vocês, ao invés de chamar isso de o novo normal, eu queria chamar isso do anormal. E quem olha uma curva dessa, claramente percebe que o que a gente não está falando de um novo patamar, a gente está falando de uma ruptura, de uma tendência de larguíssimo prazo, onde a gente já via que o mercado operava com uma taxa de crescimento mais suave, mais discreta, mas o que a gente vê agora é um ponto absolutamente fora da curva, esse ponto em que a gente visualiza que quer uma queda do ponto de vista nominal, mercado caindo 30% em relação ao ano passado, e descontada a inflação caindo aproximadamente 25% em relação ao ano passado, né? E aí um comentário, né, uma comparação, não é feliz de fazer, mas se realmente o mercado cair 25% em termos reais esse ano, 2020 contra 2019, o mercado vai estar caindo numa proporção 8 a 9 vezes maior do que a maior queda que o food service tinha tido até então, que tinha sido o ano de 2015, com 3% de queda. Então, é desse tamanho de encrenca que a gente está falando e, obviamente, o desafio da reconstrução. A gente ainda não tem um grau adequado de segurança para começar a falar sobre o 2021. Mas, assim, arriscando só um palpite em termos de grandeza, é muito provável que a gente tenha um 2021 se reaproximando do 2019. Talvez não ainda atingindo 2019, mas uma boa parte do que derruba o ano de 2020, que tem a ver com esse fechamento do mercado e com uma demora para a recuperação que a gente prevê, a gente não deve lidar com essas mesmas situações no ano que vem. Oxalá que não tenha nenhuma nova surpresa dessa dimensão, mas isso acontecendo, é provável a gente imaginar que a gente vai ter um crescimento importante no ano que vem, mas um crescimento muito mais gerado por uma queda gigantesca em 2020 do que por uma fortaleza do mercado e da economia no ano que vem.
Quando a gente consolida, então, 10 anos, então de 2011 até 2020, os últimos 10 anos vão deixar uma marca no nosso mercado na casa de 8% de queda. Então, isso significa, já pegando o que é o nosso novo mercado aqui, olhando o mercado de sell-in de uma forma deflacionada, a gente vai para um patamar aí de 129, 130 bi, que é mais ou menos o patamar que a gente tinha no meio da década dos anos 2000. Então, é mais ou menos desse impacto que a gente sofre. E aqui eu acho que é um dos charts que, apesar de ele ter uma dose importante de ilação, né, ou de feeling em relação à curva, eu acho que a gente partiu de muitas variáveis, entre elas qual é o momento de maior fechamento do mercado, qual é o momento em que começa a reabrir o mercado, em quanto tempo o consumidor começa a voltar ao consumo, e aí já imaginando que a gente passa a ter uma descontaminação, não só da Covid propriamente dito, mas uma descontaminação do pânico, fazendo com que o consumo vá retornando a um quadro de quase normalidade até o final do ano. Então, a gente, só para entender esse quadro, vamos olhar de abril em diante, a gente está dizendo que o abril desse ano, o mercado de food service deve estar registrando um faturamento de uma ordem de mais ou menos 25% do que era o mercado de food service em abril do ano passado. E essa curva dos 25 melhora em maio para 35, vai em junho para 45, ele vai andando numa velocidade um pouco maior ao longo dos próximos 4 ou 5 anos, e depois ele pode chegar no final do ano, aí talvez até uns 90% e tal. Emprego e renda ficam na faixa mais de 20% de desemprego ou mais. Queda de renda, 5 a 6% ou mais, esse 90% de recuperação, ou esse 90% versus 2019 no final desse ano, não acontece, vem menos do que isso. Desemprego volta para casa de 16, um pouco menos no final do ano. Renda com alguma recuperação e tal, a gente consegue imaginar que seja factível fazer um 90% do que foi o ano passado. Então, eu gosto muito de pensar com um quadro como esse por um seguinte motivo. Hoje, ou nesses últimos 30, 40 dias, quase todo mundo teve sua energia colocada em como sobreviver no prazo curtíssimo, como parar em pé hoje, mas não fez muito exercício sobre como também sobreviver a um período razoavelmente longo de mercado abaixo dos históricos, e onde quase todo mundo, pelo menos quase todas as empresas que a gente conhece, sejam as indústrias, sejam as redes, sejam os distribuidores e etc., praticamente todos tinham uma agenda de crescimento relativamente importante para esse ano. Então, a distância entre os seus planejamentos, que já tinham disparado contratações, investimentos, ampliações e tal. Então, a distância entre o que era planejado e o que vem de agora até o final do ano é uma distância grande, e aí eu acho que é muito adequado fazer um replanejamento de agora até o final do ano, não olhando exclusivamente qual é a comparação ano a ano, mas olhando também alguma curva de evolução ao longo dos meses. Então, essa é uma forte recomendação que a gente faz. E por conta disso é que a gente sugere, né, que a gente entende que uma forma importante da gente construir o cenário e o replanejamento dos negócios da gente em quanto tempo reabre o mercado, qual o tempo esperado dessas limitações para se operar, qual o tempo de retração do consumidor, qual o tempo também que redefinições de padrões de consumo vão impactar no negócio da gente, e qual o tempo da crise econômica, que é muito maior e muito mais longa do que 2020.
Então, quando a gente coloca essas várias ampulhetas, uma do lado da outra, a gente provavelmente consegue ter uma calibragem melhor da visão de como se preparar para os próximos tempos. E uma forma muito simplista, mas que a gente exercitou com muitas empresas, especialmente operadores do food service, operadores que a gente tem a satisfação de poder atender, por exemplo, em grupos junto ao Sebrae, regionalmente e tal. A discussão que a gente tem mantido com eles é, primeiro, suporto à crise, essa é a primeira pergunta. E quando a gente fala em suporte à crise, não é só o primeiro momento, mas é também durante os meses do início da rampa de recuperação. E aí, normalmente, a resposta que a gente ouvia era sim ou não. E aí, o que a gente começou a estimular o pensamento é: não aguento e não vou ficar no negócio, saio. É o da esquerda de vocês. O outro é: sim, eu até suporto, mas não quero ficar nesse negócio. Então, vou sair do negócio. E aí a sugestão que a gente sempre deu é: faça uma aterrissagem disso o mais rápido e o mais bem feito possível, para não deixar muito rabo de foguete, para não estender ou não ampliar as perdas ou o custo de sair da operação. E tem muita gente que fala: poxa, mas esse é um discurso meio derrotista, e na minha opinião não é derrotista. Eu acho que a decisão, às vezes, de sair do negócio, seja do ponto de vista de família, de propriedade, de liquidez, de sanidade, é uma decisão tão empresarial quanto a decisão de ficar no negócio, né? Que é o verdinho lá de baixo. Olha, tenho como me organizar para suportar essa crise e eu tenho a decisão de continuar nesse negócio. Então, a gente acrescentou a peneira, né, nessa discussão, a peneira que é: aguento, mas quero sair. Né? E eu sugiro muito para os amigos, para os colegas, etc., que também passem por esse autoquestionamento, pensando de uma forma não só no olho do furacão. Pessoal, esse é o primeiro break que a gente vai fazer. Estou vendo aqui que a gente já tem uma quantidade razoável de perguntas ou de questões endereçadas. E o Daniel lidera e eu estou aqui tomando uma aguinha para segurar a garganta. Perfeito, vamos lá. Muitas perguntas aqui com relação a se o webinar será gravado e será dividido. Sim, ele está sendo gravado e ele vai ser dividido através do canal do Sérgio Molinari no YouTube. Trechos dele. Tá? Uma pergunta aqui bastante interessante, eu acho que é com relação ao impacto que efetivamente tem sofrido no curto prazo, com relação ao fast food específico de shopping center e restaurante self-service, que a gente entende que até por questão de higiene, do fechamento, distanciamento, são áreas bastante impactadas. Qual é a sua visão de impacto e retomada, Sérgio? Eu acho que uma das coisas em relação a isso é quando a gente fala em praça de alimentação, shopping center, franquias, redes, etc., a gente tem muita coisa dentro da mesma cesta. Então, primeiro, o impacto desse tipo de operação, a minha leitura é que o impacto foi até maior do que na rua, não só pelo fechamento dos shoppings propriamente dito, mas também pelo fato de que, como ferramenta de negociação, ou como ferramenta para poder acordar algo relativamente razoável com os shoppings, muitas operações acabaram também, mesmo que aguentassem, preferiram fechar do que sustentar uma operação só de delivery nos shoppings, para não dar condições ou para ter argumentos negociais no pós. Agora, o que a gente vê de uma forma muito grave, né, é que a população, quando eu falo população, a população de estabelecimentos, de operadores nas praças de alimentação, tem um grau de fragilidade muito grande. Então, a gente tem muitos estabelecimentos, seja na forma de franquia, na maior parte franquias,
e também alguns operadores na forma de rede própria e tal, que tem uma quantidade grande de lojas que já eram inviáveis, que já eram de baixo faturamento, de baixa rentabilidade desde antes da Covid. E aí o que acontece é que a Covid-19 ela acaba sendo meio que o que, até fazendo me apropriando de frase de outros, é na hora que baixa a água da piscina que você vê quem está nadando pelado, né? Então, o que de alguma forma a gente está vendo com uma certa frequência, ou com muita frequência, vai ter uma mortalidade grande, uma redução importante dentro das praças de alimentação, porque, primeiro, o impacto foi muito grande, segundo, tinha muita operação frágil que, se parasse para fazer conta, já não existiria. Perfeito. Mudando agora o elo da cadeia, indo para um elo intermediário que é fundamental para a sobrevivência do food service no Brasil, que é o canal de distribuição dos distribuidores, considerando esse em torno de 1,3 milhões de pontos de vendas que a gente tem de operadores de food no Brasil, formais, né? Quando você coloca o informal, é ainda maior que isso. Então, considerando especificamente esse canal de distribuição, quais impactos você vê? A gente vai tratar isso daqui a pouquinho, né? A gente tem um bloco na volta dessa sessão de perguntas e respostas, Daniel. A gente vai falar sobre o trade e sobre o abastecimento. E ali a gente vai abrir um pouco mais dessas informações, mas eu acho que para não ficar sem resposta agora, depois a gente aprofunda, se você topar, eu acho que o lance é o seguinte: o distribuidor de food service do Brasil, o perfil básico dele ele é um cara que tem, em média, 70% do negócio dele ancorado no food service. Então, quando o food service cai, por exemplo, como a gente acabou de projetar, mês de abril, 75% de queda média em relação a abril do ano passado, e um distribuidor tem 70%, às vezes até mais do que isso, do seu negócio, dependendo do food service, uma coisa pela outra, a gente está falando que são empresas que perdem um faturamento da noite para o dia, né? Um faturamento que pode significar 70% a menos de faturamento no mês, 80%. De 60% a 80% é o que a gente viu de uma forma bem generalizada, de queda de faturamento. O que significa, primeiro, que é um efeito dominó, porque ele não tem muita opção, dado que o principal cliente dele para de comprar ou passa a comprar numa proporção insignificante, ele sofre a consequência direta e outras que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, sem sombra de dúvida, ele é um canal que sofre numa proporção quase que direta o sofrimento da ponta, o sofrimento do operador. A gente vai detalhar um pouco mais daqui a pouco. Perfeito. Uma pergunta com relação ao delivery, que na verdade, o mundo virou, né, para esse mundo online e virtual. A gente ouve isso há bastante tempo como uma tendência e agora acabou de uma hora para outra todo mundo sendo forçado. A minha opinião é que existiam indústrias, empresas transformadoras que estavam preparadas para esse universo e outros que não. E, na realidade, quando precisou virar a chavinha, isso ficou bastante claro. A pergunta é com relação ao crescimento, se houve ou não do delivery durante esse período. Tá. Bom, sabe que houve e queria ouvir um pouquinho da sua visão de delivery, Sérgio. Eu acho que isso é bárbaro. Então, o primeiro ponto delivery é uma coisa, delivery online é um pedaço dessa coisa, né? Então, não sei quem lembra aí do banco de escola que a gente aprendia aquela regrinha de contém e está contido. Era meio chatinho, mas agora é útil. O delivery online, né, ele está contido dentro de um grande mercado de delivery. Mercado esse que até o ano passado ainda tinha mais pedidos acontecendo através de telefone e de WhatsApp do que através de aplicativo, né? Mercado que vinha crescendo próximo de 100% ao ano, uma coisa absurda, ao longo dos últimos 2, 3 anos, muito impulsionado por 3 maiores empresas, mas com um número enorme de outras, né? Ou regionais, ou segmentadas e etc. Então, o que acontece nesse momento? Obviamente, a gente tem uma catapulta, a gente tem uma explosão de movimentação de delivery, mas onde, da mesma forma que a gente tem uma quantidade enorme de entrantes,
Se a gente entrar nas páginas de iFood, de Rappi, de Uber Eats, de Delivery Much, etc., a gente vai ver um monte de operadores, um monte de marcas que não existiam há 2, 3 meses atrás, né? Então, a gente tem uma entrada de muita gente. A gente também tem estabelecimentos que até poderiam fazer delivery e decidiram não fazer ou não conseguem fazer porque não conseguem se imaginar colocando uma operação em campo em um mês. Mas, sem dúvida nenhuma, o crescimento é muito grande. Se a gente pegar a maior empresa de delivery do Brasil, o maior marketplace de delivery online do Brasil, o iFood, ele noticiou esses dias agora que ele aumentou, se eu não estiver enganado, 22% o número de estabelecimentos praticamente em um mês, né? Então, o ritmo é explosivo. Delivery no food service brasileiro, ano passado, era alguma coisa como 8 a 8,5% do tamanho do mercado. Nesse momento, talvez ele seja 80% do mercadinho desse tamanho. Não 8% sobre esse tamanho, mas 80% disso, né? A pergunta é de que tamanho ele vai ficar. Projeção da gente, que não tá nesse estudo aqui, não está nesse webinar, mas projeção que a gente fez, considerando essas pesquisas que a gente está se utilizando, que a gente vai discutir daqui em diante em mais profundidade, é que o delivery que era 8, 8,5% no ano passado, na média desse ano vai ficar na casa de uns 15% aproximadamente do mercado, muito em função desses meses de paradeira. Na média, se eu normalizar, assim, corro 6 meses daqui, a visão da gente é que o delivery vai estar representando alguma coisa como 11, talvez 12% do mercado brasileiro de food service, tá? Então, é claro, hoje é tábua de salvação, né? Mas não é a visão que a gente tem de como isso vai ser ad eternum. E lembrando que o Brasil, diferente dos outros países grandes no food service, o Brasil é um país em que quase 70% das refeições acontecem de segunda a sexta-feira, acontecem nos dias úteis. Então, o deslocamento, a presença física no estabelecimento, a proximidade com o escritório ou com o local de trabalho ou de estudo, etc., isso são bem determinantes no nosso hábito de consumo. Vai sofrer em função da Covid, em função de mudança de hábito, mas não numa proporção em que eu consiga imaginar que o delivery vai ser 30% desse mercado, fora de cogitação no curto e médio prazo, nenhuma chance. Perfeito. E veio uma outra pergunta falando sobre justamente a mudança do comportamento e perfil de consumo, e eu acho que uma das grandes mudanças é justamente, eu comentei, né, das empresas e indústrias que tiveram que se adaptar rapidamente, mas na realidade a população inteira teve, né, os consumidores também. Então, eu acho que em termos de canais de distribuição, como foi bem colocado o crescimento que você demonstra, é um dos novos aí, modelos, né, que vão ganhar cada vez mais importância. Você enxerga algum outro modelo? Não, eu acho que alguns formatos, né, vão passar por tremendas... primeiro, deixa eu voltar. Eu acho que talvez de todos o maior impacto que a gente vai ter, ou os dois grandes impactos que a gente vai ter, um tem a ver com a famigerada transformação digital, né? Então, a gente passou a viver digitalmente da noite para o dia. A gente sempre, os consultores, as empresas de tecnologia sempre imaginaram que isso aconteceria pelo amor, acabou acontecendo pela dor. A gente passou a viver digital, a gente nesse exato momento deveria estar com um auditório lotado para fazer um seminário desse, etc. E a gente está com 200 e tantas pessoas a cada momento aqui fazendo isso online. A gente está conversando com a família online, a gente está pedindo comida online, a gente está fazendo compras online, a gente está pagando as contas online, a gente onlineizou a vida da gente ao longo desse tempo. Então, acho que um dos pontos é a transformação digital. A outra apesar de que sempre foi fator imprescindível para uma experiência de consumo boa, limpeza e higiene dos estabelecimentos, o grau de preocupação que isso assume nessa hora dispara. E aí, junto com isso, também a questão de poder aquisitivo. Quando a gente coloca tudo isso numa bacia, o que a gente entende é alguns segmentos, mais do que outros, vão passar por uma tremenda refundação. Eu gosto dessa palavra.
eles vão ter que ser fundados novamente. Um bom exemplo disso é o exemplo de self-service, eu acho que talvez seja um dos mais evidentes, que tudo o que está acontecendo versus o que é o modelo do self-service tal qual a gente vivia até fevereiro, ele vai ter, no mínimo, muita dificuldade, ele vai ser um dos últimos a tracionar, porque ele vai depender muito de confiança, de segurança e etc. E o que a gente mais tem visto é justamente meio que um redesenho de atividades como essa de self-service. A presença do delivery nas empresas, eu acho que ela passou a ser muito mais real do que era. Ela vai ter uma acomodação, mas eu acho que não dá mais para pensar como uma casinha de cachorro, um dog house das empresas. Eu acho que ela passa a ser absolutamente negócio central de muitas empresas. A gente passa a ter as empresas, eu acho que o efeito de dark kitchens, né, no mercado, acho que também vai ter uma chance de acelerar bastante grande, né? Não só dark kitchens muito conhecidos, mas o conceito de dark kitchen, de restaurante voltado a atender delivery sem que tenha atendimento direto ao público. E uma coisa que, infelizmente, eu vejo acontecer numa proporção menor do que deveria, mas eu acho que tem muita condição de avançar também, que é o raciocínio de take-out, o raciocínio de grab and go, e etc. E talvez um último, que é uma coisa que eu chamo de cross, não é nem de cross-selling, mas é de cross-channel. Eu acho que algumas fronteiras entre canais, por exemplo, varejo, food service, essas fronteiras começam a cair. Então, o varejo alimentar, os supermercados, os hipermercados, na minha opinião, eles estão pelo menos uns 10 anos atrasados em relação a desenvolver o food service dentro das suas lojas. Eu acho que eles estão acordando um pouco agora, meio que atabalhoados ainda, mas por que não imaginar que food service vende produto e varejo vende alimentação e coisa do gênero? Eu acho que tudo isso vai acontecer com frequência. E talvez um último ponto, olhando um pouco mais para os canais de distribuição, mesmo que a gente vá falar disso daqui a pouquinho, os canais de distribuição para sobreviver ou para conseguir compensar uma parte de toda essa perda que eles têm vivido como o efeito dominó do que está acontecendo na ponta, os canais de distribuição também começaram a inventar um monte de alternativas. Então, venda direto ao consumidor, cesta básica, venda de produto para as prateleiras do supermercado, coparticipação em atividade de restaurante. E eu acho que isso gera, para quem tiver um pouco de resiliência e colocar um pouco mais de esforço, isso acho que gera um redesenho também de alguns entes da cadeia de abastecimento, né? Eu acho que isso pode perfeitamente fazer com que alguns filhotes, alguns novos negócios surjam desse episódio todo. Então, tem coisa para chuva. Os próximos meses são muito emocionantes. Então, vamos lá. Perfeito. Ótima análise, Sérgio. Para a gente dar sequência para o próximo bloco, tem algumas perguntas aqui que você vai cobrir, então eu vou esperar a nossa próxima pausa para passar, caso alguma não tenha sido esclarecida. Antes de dar sequência, eu vou pedir para você dar uma explanação bem rápida sobre duas variáveis, como você considerou no modelo tanto a taxa de câmbio, essa alta expressiva impacto nos custos de matéria-prima e produto, e se foi considerado ou não a questão de uma vacina para o Covid. Deixa eu começar do segundo ponto para trás. Sobre a questão da vacina, a gente não está pensando na vacina. O que a gente considerou na premissa sobre aquela curva mês a mês do mercado? A gente assumiu que nesse cenário, e tem gente dizendo isso pode ser um pouco otimista no modelo da gente, pode ser. A gente assumiu que ao longo do mês de maio, mais provavelmente perto da metade de maio, a gente começa a ter uma liberação do funcionamento do setor, com restrições de número de pessoas e todos aqueles cuidados que a gente já tem conversado, tá? E a gente assume no nosso modelo que a gente não tenha uma segunda onda que implique em refechamento, se é que existe essa palavra, em novo fechamento do mercado. A gente trabalha com esse cenário, tá? Isso é uma outra forma que a gente tem
de lidar ou de não pensar especificamente no tema da vacina, assumindo que a curva normal de contaminados versus contaminados a contaminar e vitimados, e não seja uma curva crescente mais a partir de algum momento de maio. Tá? Então, isso acontecendo, o que aparece é que, tanto do ponto de vista real, vítimas, internados, recuperados, e tudo o que acontece em relação à mídia junto com isso, e o que acontece em termos do medo versus o desejo do consumidor, começa a atenuar, e isso ajuda a construir aquela curva de recuperação. Então, a gente não levou em consideração o tema vacina, mas a gente considerou um cenário em que a gente não volte a ter um confinamento, uma quarentena ou uma segunda onda de contaminação importante no mercado. Quando você fala sobre dólar, a gente sempre que testou a variável dólar em relação à correlação da taxa de câmbio com o mercado de food service, a correlação sempre foi baixa ou sempre foi ruim, não foi relevante. Por quê? Porque o dólar, ao longo do tempo, não foi em todos os momentos em que a gente teve aumento de dólar que a gente teve queda de consumo no food service e vice-versa. Então, o que acontece é, quando o dólar se transforma numa variável que implica numa piora significativa do PIB, especialmente quando a gente fala de PIB da indústria e de serviços, quando ele impacta de uma forma direta nesse PIB e na geração de emprego e no nível de renda, ele sim afeta diretamente o consumo. Ele acaba sendo um impulsionador da piora ou do melhora do consumo. Só que, historicamente, isso não é uma verdade em todos os momentos. E se a gente for considerar o que está acontecendo, por exemplo, o ano passado, a gente fechou o mercado com um crescimento um pouco acima de 3% real. E o dólar não era uma variável que estava jogando a favor. Então, o dólar, historicamente, ele não se provou uma variável que tem relação direta com o crescimento ou queda do food service. Agora, a gente está falando, dólar hoje, no momento do anúncio da saída do Moro, a gente estava falando de um dólar que passou da casa de 5,60. Aí chega uma hora que tem a dó, é difícil não impactar. Mas o impacto do dólar não é direto no food service, ele é indireto à medida, especialmente, que ele rouba emprego, renda e piora a geração de riqueza no país. Perfeito, excelente, Sérgio. Agora, então, minha sugestão é a gente dar continuidade à sua apresentação e a gente volta no próximo bloco de perguntas e respostas. Legal. Esse segundo bloco, só para explicar um pouquinho, Daniel, a ideia, ele é mais rápido, porque eu queria reservar o tempo do último bloco para falar um pouco mais sobre consumidor, mas ele fala especialmente sobre o trade, algumas análises sobre o trade, impactos no trade, né, nos operadores, e na cadeia de abastecimento, imaginando que a maior parte de quem está assistindo esse webinar, de quem participa desse webinar, é gente da indústria ou dos canais de abastecimento e, consequentemente, o que a gente gostaria é de falar um pouco sobre o que é que está acontecendo da indústria para fora que permita à indústria se posicionar de uma forma melhor em relação ao mercado. Tudo bem? Perfeito, e justamente vieram algumas perguntas com relação a isso, justamente da onde quem ainda está operando está se abastecendo, sendo que de grande parte da venda das indústrias a performance não está tão boa. Excelente, Sérgio. Legal, vamos lá.